que eu proponho que a gente comece com um assunto que, a cada dia que passa, parece que de hora em hora a coisa só piora, mas será que pior do que está? Será que realmente fica? Pelo menos os novos desdobramentos em torno da escandalosa fraude do INSS, dessa vez gira em torno do presidente do INSS atual, que é o Gilberto Valer Júnior. Ele que avisou que os aposentados vítimas dos descontos indevidos serão ressarcidos até 31 de dezembro. 31 de dezembro, uma data redonda para não restar dúvidas, mas será? É ver para crer, né? Mas olha, ontem mesmo, o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, que a pasta disse que a pasta ainda não está na fase de discutir o uso de recursos públicos para ressarcir quem foi lesado. Segundo ele, a Advocacia Geral da União, a nossa AGU, está avaliando como será feita a devolução dos valores. E aqui, tudo que eles querem, né, Jess Peixoto, é deixar a coisa embaralhada, nebulosa, sem clareza de onde vai sair esse dinheiro. Mas é muito simples, não tem mágica aqui, né, Jess? Realmente, sai do Tesouro Nacional, emite dívida, vai sair do nosso bolso ou vai sair dos larápios vagabundos que atacaram os nossos aposentados? André, a justiça é muito lenta. É difícil acreditar que esse dinheiro vai sair nesse primeiro momento de quem realmente roubou esse dinheiro, desviou esse dinheiro. Se a gente pega casos bases, para você que lembra ali de uma operação contra a corrupção, faz muito tempo que não tem uma, né? A Lava Jato. Quando a gente lembra da Lava Jato, o tempo de retorno dos valores, ele dependia de sentença, ele dependia de delações premiadas, dependia de vários fatores. Então, não é um ano. Então, dificilmente, a data do dia 31 de dezembro está falando sobre a devolução do dinheiro por parte de quem desviou. A realidade, inclusive, eu acho muito categórico, né? Uma data como o último dia do ano, virada do ano, fui roubado, caiu aqui, voltou o dinheiro. Não, é muito estranho, por assim dizer. Mas mais do que isso, tem uma simbologia que é: o povo está cobrando e eles precisam dar respostas. E eles estão dando as respostas mais fáceis. Quais são as respostas mais fáceis? Vai ter o ressarcimento, não vai ser do título, não vai ser do dinheiro público, vai ser de onde? Como que vai funcionar? Então já faz mais de um mês desse escândalo de corrupção gigante que veio à tona e a gente ainda não tem soluções práticas que respondam às perguntas principais. De onde virá o dinheiro de fato? Qual parte desse dinheiro virá das contas públicas? E de onde nas contas públicas? Então ainda há muitas dúvidas sobre isso. E mais, tem muita gente descobrindo agora que foi lesado. Tem muita gente que só está tendo ciência que foi lesado agora, enquanto a gente está falando, na semana passada e no futuro. Então, o número de pessoas afetadas e o valor necessário para se ressarcir só cresce. Lembrando que ressarcir aqui não é só devolver o valor exato. É reajustado, é muitas vezes pensar num dano que se causou, pessoas que vão judicializar isso também. Então, assim, não é tão fácil igual eles fazem parecer. Estamos falando possivelmente aqui, pessoal, de 9 milhões de brasileiros, tá? E enquanto muitos deles analfabetos digitais, eu não tenho culpa alguma por isso, de estarem passando por esse vexame, né, David Tarso? Agora, como a Jess bem colocou, se for judicializar, aí entraria em conta penhoras e até realmente ter a devolução de todos os bens que os larápios vagabundos subtraíram de todos eles, ou pelo menos se locupletaram e assim compraram todos aqueles luxos, né, escandalosos. Isso demora tempo. Agora, será que vai ser um crédito extraordinário que o governo vai ter que emitir do Tesouro Nacional? Isso aumenta a dívida, desagrada o mercado e até realmente resolver o velhinho que foi afetado vira uma estatística na nota de rodapé dos livros de história, né? Demorou para estabelecer um prazo. Até a nossa repórter Luciana Verdolim questionou o próprio presidente do INSS sobre isso, né? Ele saiu pela tangente, não estabeleceu um prazo e agora cravou que até o fim do ano, então, os aposentados vão receber de volta. Mas o que é mais preocupante diante de tudo isso, eu tive acesso a algumas gravações das operadoras, então, que supostamente teriam a autorização dos aposentados e pensionistas para realizar os descontos. Se você ver a atendente falando, a maneira como eles agiam, eles falam de forma muito rápida, é difícil até mesmo a compreensão. Uma pessoa que não é idosa, né, tem já uma dificuldade para compreender. E muitas vezes o aposentado nem sequer sabia direito o que a pessoa tinha dito. E aí o atendente dava também fazia uma pergunta direcionando assim: olha, então você concorda com... Aí o aposentado fala: tá bom. Era assim a resposta para que eles realmente concedessem aqueles descontos. Então, agora a gente vai entrar numa nova fase de que essas operadoras, então, esses sindicatos, eles vão reivindicar dizendo: olha, tive autorização, mas sequer o aposentado ou pensionista teve a compreensão daquilo que estava sendo dito. Porque é uma estratégia que eles utilizam.
Meus amigos e minhas amigas que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui, Kriegner, não há milagre aqui. Ou o governo realmente paga agora e tenta correr atrás do prejuízo depois, contando com a justiça que tarda e muitas vezes falha nesse país, ou simplesmente vai ficar, enfim, protelando, adiando e jamais vai conseguir ressarcir. E essa é a pergunta que está posta, né? A pergunta de 2 bilhões de reais, essa pergunta que é o que está norteando esse debate no momento, e não tem outra pergunta a ser feita a não ser essa, e seguiremos martelando aqui até que tenha uma resposta clara de onde vai sair esse dinheiro, tá? O que você acha? É isso aí, de onde vai sair o dinheiro e também quem roubou esse dinheiro. Botar a gente na cadeia, tem gente que ninguém foi pra cadeia ainda, ninguém tá respondendo nenhum tipo de processo criminal, e quando esse dinheiro de fato vai chegar na conta. Eu acho que essas são 3 perguntas principais que a gente precisa aqui responder, porque não é um erro, né? A gente fala isso vez após vez aqui. Tudo isso que tá acontecendo, um dos meus receios é justamente que a gente venha ter um entendimento de que, olha, erramos, simplesmente deixamos aqui esse desconto acontecer, olha que equívoco, nossa, vamos agora refazer. Então, a gente tá diante de um crime que foi cometido. E outra, vai lembrar que eles já estão declarando lá, o INSS e o Ministério, né, também, já tem declarado que R$1 bilhão já foram recuperados através do bloqueio de bens das associações que fizeram descontos ilegais ou não autorizados. Esse dinheiro foi com o bloqueio total dos bens. R$1 bilhão. No mínimo, no melhor dos cenários, nós estamos falando aí de uma fraude de R$6 bilhões. Ou seja, nós vamos ter aí mais 5 bilhões ou mais para poder cobrir como, que é a pergunta que nós estamos fazendo. Da onde vai vir esse dinheiro? Mas também, quem foi que permitiu com que organizações que não existem, organizações fantasmas, organizações que são ali uma salinha com uma mesa num conjunto comercial, tivessem acesso ao INSS e pudessem reduzir? E o que o David está trazendo aqui é muito importante, porque uma das principais propostas ali, logo que aconteceu esse escândalo, foi, tá bom, então zera todos os descontos e aqueles descontos justos, agora eles vão ter que fazer um recadastramento, uma nova autorização. E isso é bem melhor e mais eficaz. Por quê? Por mais que possa criar um certo caos no primeiro momento, você impede que outros descontos que foram autorizados, mas sob meios escusos, eles continuem acontecendo. E outra, para devolver o dinheiro, vamos lembrar, teve gente que morreu nesse meio período. Nós estamos falando de um escândalo de 2016 e talvez até um pouco antes, mas 2016 começando mais severo, aumentando, progredindo e explodindo em 2023. Então, da onde vai vir esse dinheiro para essas famílias que agora vão herdar esse dinheiro que vai ser ressarcido? Parece que cada vez mais que o Brasil é o único país onde aposentado vai sendo subtraído com Pix invisível e depois, muitas vezes, né, o golpe é feito, enfim, com possivelmente 9 milhões de CPFs e o ressarcimento vem com os CNPJs, no caso, o seu, o meu, o de todos nós aqui. Então, o governo precisa dar essa clareza de resposta aqui. Não é possível que não haja um plano concreto até que realmente cheguemos a esse 31 de dezembro, esse tão esperado 31 de dezembro, para que o mínimo de ressarcimento aconteça de fato, né, pessoal? Agora, queria trazer mais um contorno aqui que eu acho relevante, que é o fato que o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, pessoal, ele foi chamado pela Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados para trazer explicações, prestar esclarecimentos sobre as investigações em curso. Mas olha, quem vai no lugar dele hoje será o delegado Carlos Henrique Oliveira de Souza, segundo a agenda da Câmara. O que isso pode revelar para você, Jesse Peixoto, dessa ausência talvez do titular, por assim dizer, dessa posição e vindo uma alternativa no lugar dele? Não, eu acho que essa é uma realidade também. O diretor-geral, o Andrei, ele teve muitos confrontos com parlamentares. Então, truculento. Ele teve confrontos com os parlamentares, mais diretamente, talvez o maior confronto foi com o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul. E vários desses confrontos, eles acabam minando a relação ali entre a Polícia Federal, que é uma instituição, e o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados. Então, quando a gente olha para essa decisão de mandar um representante, a explicação nunca vai ser essa. Mas eu imagino que exista aqui uma razão de que essas sessões, elas tendem a ser truculentas, terem muitas vezes perguntas difíceis. Mas essa
convocação, na realidade, foi por conta de uma escolta do procurador do INSS, o Virgílio de Oliveira Filho. Sim. O deputado Paulo Bilinski, ele fez essa reivindicação porque, segundo ele, houve uma escolta ilegal do Virgílio, sendo que ele é investigado, né, nessas ações de desvios ilegais envolvendo o INSS. Então, o diretor da PF foi convocado, mas ele disse que não vai comparecer, pelo menos isso foi o que a nossa produção apurou, e quem vai no lugar dele, então, foi designado esse outro delegado para dar essa explicação sobre essa suposta escolta ilegal, porque, segundo o deputado Paulo Bilinski, né, que está fazendo essa reivindicação, como que uma pessoa apontada pelas investigações que tem ligação no esquema é escoltada aqui no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e utilizando a estrutura da Polícia Federal para que isso fosse feito. Então, a reivindicação é justamente essa, para que o Andrei dê explicações, mas quem vai no lugar dele, então, é esse delegado. É isso aí, pessoal. É um verdadeiro assalto institucionalizado, silêncio cúmplice do Congresso Nacional, pelo menos uma grande fração dele que detém muito poder e muita influência por lá. E o que realmente cabe a nós aqui, com a relevância e importância do microfone como da Jovem Pan, engajando com todos vocês dia após dia, é revelar exatamente quem são todos esses personagens nessa trama toda. Porque, sinceramente, enquanto os fraudadores estavam aí desfilando em suas Lamborghinis, os aposentados estão aí amargando, contando centavos até o momento, esperando o mínimo de resposta. E eu tenho certeza que também é o mínimo que realmente essas respostas sejam entregues o quanto antes. E cobrar isso é nossa obrigação. E a gente nós não nos furtaremos dessa missão aqui, pode ter certeza. Antes da gente seguir adiante aqui, Gerson Peixoto, sua expectativa olhando adiante aqui, porque eu vou seguir martelando aqui, só para a gente dar um fecho breve, de onde vai sair o dinheiro. Sua expectativa olhando adiante. Eu acho que o dinheiro vai sair do nosso bolso, né? Do pagador de impostos, e que ele não vai ser fruto de nenhuma devolução, principalmente pensando em quão lenta é a nossa justiça e no nosso sistema judiciário. Embora bens possam ser paralisados, eles possam estar ali sobre lógica do Estado, não necessariamente eles vão ser usados sem uma decisão judicial que valide isso de fato, condenados culpados, etc. Então, a realidade é que esse dinheiro deve sair da nossa dívida como Estado já e dos nossos bolsos, porque é sempre bom lembrar, o dinheiro não é do governo, o dinheiro é nosso. O governo apenas determina para onde ele vai. Na maioria das vezes, determina muito mal, inclusive. Enquanto isso, nossa Polícia Federal segue tentando rastrear os bens, as posses de todas essas associações fraudulentas, os sindicatos de fachada envolvidos nessa trama toda. Mas, claro, isso leva tempo. É bloqueio de bens, teria recurso, teria processos. Então, enfim, é uma situação complexa, mas uma certeza você pode ter que a gente seguirá aqui no encalço, dia após dia, cobrando essas soluções o quanto antes. Não poderia ser diferente.